E aí, Ana? Muito bom, querida. Bem-vinda à Casa Baobá. É uma honra te receber aqui, saber que você está interessada em trazer um pouco do teu conhecimento, juntar aqui a nossa egrégora. Estou bem feliz em te receber por aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui, de poder voltar a atender, ainda mais numa casa que eu me sinto conectada com a egrégora. Uma casa, né? Casa nova também sua, né? E você que me acolheu tanto nessa jornada, eu falo que eu virei quase a testemunha do Consciente Lab, né? Porque eu falo para todo mundo o quanto foi transformação para mim na minha jornada, está sendo ainda, indico para meus clientes. E assim, eu acho que essa questão da sintonia no momento de vida, né? Então eu estou muito feliz de estar retomando ainda mais aqui com você. Legal! Além dos trabalhos de terapeutas como você aqui, a gente então também na Casa Baobá oferece uma vez por mês consentimento, né, rodas de consentimento através do Consciente Lab e o Sarau Corpo e Consciência. Então são os dois trabalhos de consciência sexual que acontecem mensalmente. E aí é uma delícia de saber que você está por aqui indicando pessoas. O que você acha que fez de diferença assim que você entrou, pisou no pé do consentimento? Eu acho que para mim a diferença maior foi ver a importância dessa questão do consentimento, da dificuldade de fazer um pedido bem elaborado, real, daquilo que você realmente quer e principalmente dizer o não sem se preocupar com essa questão do julgamento, o que o outro vai pensar, e como é difícil, porque você não tem consciência, e aí você vê que ali é só um reflexo de tudo que você vive lá fora. Que legal. Então, pra mim foi uma chave grandiosa. Cada um tem um laboratório, né? Os laboratórios são muito personalizados, pessoas vêm aqui para testar a clareza nos pedidos, outras pessoas vêm para testar o repertório erótico, que é muito raso e é muito poluído. Então quando a gente vem pra cá falar do erotismo, né, dos mistérios, a gente traz uma leveza e uma humanidade em cima do erótico que está tão contaminado pela pornografia. Então fica bom conversar sobre. E eu ia falar sobre isso, sobre a questão do repertório erótico também, porque a gente tem, que nem você falou, a gente vem da pornografia, então a gente exercita pouco. Porque a gente fica muito preso nessa questão do julgamento. Nossa, se eu falar isso, o que ele vai pensar de mim? Ai, não sei o quê. E aí, quando você começa a exercitar, sem essa preocupação de julgamento, fica mais fácil, inclusive, de você exercitar isso lá fora. E assusta também o pessoal lá fora. É interessante. Aqui, o meu objetivo, quando eu faço as provocações, é observar como seria eu falar algo erótico está muito lá no meu inconsciente, está muito escondido e de repente eu tenho a chance num ambiente seguro falar sobre, sem executar, mas perceber que o outro também vai falar sobre, eu vou ouvir e isso fica uma linguagem mais naturalizada, espontânea, sem o peso da vergonha, sem o peso de eu vou ser avaliado. Então quando a gente junta as duplas, os trios para falar um pouco sobre esse erótico, a ideia central é que a gente possa desmistificar isso e tornar mais natural, mais espontâneo, falar sobre desejos absurdos e deliciosos, coisas eróticas que eu pensei, mas eu temo, então eu vou falar um pouco baixo e eu vou ficar vermelha e depois eu vou observar que o outro também ficou vermelho, mas daqui a pouco todo mundo tá dando risada, porque a ideia central é entrar em contato com o tema. E você trouxe essa questão também que eu vejo que o legal do laboratório, que eu gosto muito desse nome também, é o laboratório, algo que eu também trouxe para minha vida, que é entender qual que é o meu laboratório hoje, entender o que você precisa estar exercitando, conhecendo, estudando, e ele vem numa crescente. Que nem você falou, não necessariamente a gente está desenvolvendo esse repertório, mas não necessariamente a gente vai executar ali naquele lugar, mas a gente vai dar espaço para a criatividade também, vai explorar esse universo que a gente não é estimulado de uma forma adequada, dar espaço para ele. Então a ideia central é isso, Deva, é começar a falar sobre e depois quando eu estiver num outro ambiente quiser executar, o falar já não fica tão inibidor. Né? Eu consigo fazer um pedido mais claro para o outro, trazendo um bom humor, trazendo risada,
trazendo descontração e não alguma coisa tipo muito sigilosa que não é possível falar. Então trazer os grupos com mais frequência para cá na nossa casa vai ser legal, porque a gente pode movimentar as pessoas que já frequentam aqui. Então a gente achou que teve um ganho vindo para cá nessa casa, e também perceber as pessoas. A gente já fez, tá quase 2 anos nos 2 projetos. A evolução das pessoas, de como elas chegaram e por onde elas estão indo. Você é uma pessoa... Eu ia falar isso também. Você é uma pessoa dessas, né? Que a gente vai observando num papel neutro de onde a pessoa estava e onde ela está indo, né? Como no teu caso, em alguns momentos, se testar num laboratório especial. Os teus últimos Consent Labs, você tinha um assunto a ser trabalhado? Você trouxe alguma intenção a ser trabalhada ou você seguiu o flow? Então, no último foi bem específico. O que eu queria sentir no corpo, que eu sinto que eu estou nesse movimento de voltar a sentir meu corpo e vivenciar, e ir atrás daquilo que eu queria experimentar, em questão de experiências sensoriais mesmo, assim. Então, eu quis muito experienciar aqueles objetos no meu corpo, como que eu ia sentir. E foi muito legal também. Outra coisa que para mim foi muito significativo no último Consent Lab foi uma frase que o Gui trouxe, que é você observar a pessoa com quem você sente afinidade, que você quer fazer, porque às vezes pode ser uma distração daquilo que você precisa olhar, talvez fica mais difícil você se posicionar daquilo que você não quer, só porque você tá afim, só porque deu um match ali, mas você, sabe, então você respeitar o seu momento, o seu laboratório, que nem eu falei assim, não, eu vim aqui pra isso, então eu vou focar nisso. Então pra mim foi muito importante, sabe, dizer um não ali, enfim, foi muito, e ao mesmo tempo vivenciar no corpo as experiências que eu tive no último laboratório, que eu falei, nossa, eu precisei 5 laboratórios pra ter coragem de fazer esse pedido, yes! Tipo... Pois um pedido arrojado, corajoso e ainda com testemunhos, né? Sim. Com pessoas interessadas em observar como seria a execução desse pedido. Então eu também achei muito, muito interessante. E essa questão também de observar que os laboratórios não necessariamente é um local onde eu vou ter matches físicos, intelectuais, né? Mas é só mais sobre mim do que sobre o outro. Então, por exemplo, como seria eu ter aqui uma energia mais masculina, independente se é uma pessoa com vulva ou com pênis, para me apoiar numa coisa, e não necessariamente um estereótipo de pessoa alta, intelectualizada e alguma coisa que vá oferecer isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou deixar eu tocar no eu sou muito, eu tenho que ter muito tempo, né, de conversa com a pessoa para esperar o toque. Eu acho isso muito bom. Então, como seria fazer pedidos para as pessoas conversarem, não necessariamente tocar? Então, o toque é uma das coisas, mas não é necessário ter toques. Então, a gente já fez Consent Labs de pessoas, por exemplo, em Floripa, cantando para outra. Você falou isso, e foi tão interessante também, porque eu falei assim, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Sabe? Por que eu nunca trouxe meu violão pra cá? Sabe assim, aquela coisa que eu pensei... E o violão tava no altar sensorial, né? E aí a pessoa ficou apoiando quem queria ouvir uma música. Então é de um outro lugar, né? Um trecho especial de uma música, cantando bem baixinho. Como seria recitar poemas de um lugar sussurrando no ouvido. Então o toque, ele é possível e ele também é bom, mas tem tantas outras possibilidades. E a nossa ideia central nesses, mesmo falando de erotismo, é desgenitalizar o processo. Então, ao invés de a gente criar um trabalho de consciência sexual, onde tenha, por exemplo, estímulos masturbatórios, ou tenha penetração, sexo oral, alguns laboratórios oferecem isso. A nossa ideia é, se eu tirar toda a parte genital, o que sobra para mim? Como seria eu ter que usar a minha criatividade em 1h30, 2 horas, colocar a minha cabeça para pensar, para trabalhar o erótico sem tocar a genital do outro e nem a minha? Né? Então isso também amplia o repertório erótico que sai desse lugar da genital. Sim, porque eu falo que essa questão da genital acaba limitando muito e centralizando, sendo que a gente tem um corpo todo para ser explorado. Então, como seria passar chantilly nos vãos dos meus dedos?
Você fala, cara, mas passar chantilly no vão dos dedos é um pedido muito exótico, muito, pra mim, muito sensorial. Não tem a ver com passar nos mamilos ou descer na minha barriga, né? Aonde eu poderia, através dos objetos sensoriais, usar nesse lugar que o meu corpo não recebeu toque, ou que eu queria experimentar e não tive apoio. Então é muito interessante essa oportunidade. E eu vejo também uma questão também de você se dessensibilizar com relação ao não. Porque, e aí você consegue entender, eu gosto muito de uma frase também que a gente trabalha muito no Consciente Lab, no laboratório, quando alguém te fala não, que é obrigada por cuidar de você. Então isso pra mim faz todo sentido, porque você também tira um pouco daquele peso da rejeição. Entender que, cara, é só um momento, às vezes o momento daquela pessoa não está congruente com o seu momento, e tá tudo bem. E o não dela é sobre ela. Não necessariamente eu sou responsável, né? Então tira um peso muito grande. E a cada laboratório isso vai ficando melhor, né? Mas o não vai pegar em algum aspecto, né? Eu já frequento há um tempo e às vezes um não ali eu fico, nossa, será que eu tô no lugar certo? Que gente chata. As minhas vozes, né? As minhas tias loucas, moralistas começam a falar, nossa, que não, que horrorosa. Ela não entendeu o meu pedido, essa gente, esse grupo, essas pessoas, esse local. Eu vou para esse lugar e aí depois eu volto e falo, opa, só foi um não. Né? Então, tempo de resposta, eu tenho falado para o Gui, até para nós que facilitamos e vamos de alguns colegas, o tempo de resposta do não ruim é menor, mas ele existe ainda. E eu acho que, falando também, trazendo essa questão do tempo de resposta, eu acho que isso é importante também. Às vezes a gente está empolgado, enfim, começa a subir a energia, enfim, mas sentir o corpo. Às vezes você fala um sim, às vezes você fala, não, mas peraí, sente primeiro como que é esse sim, né? Como que é esse não, enfim, sentir a pergunta, o pedido, enfim, antes de dar um sim ou não, para você não emocionar também, depois entrar num lugar que você talvez passou um pouquinho do seu limite naquele momento. Então às vezes você precisa sentir também. E é isso que a gente está desconectado do corpo, né? Para essa conversa com o corpo. Uma coisa é estar conectada com o meu corpo na hora de fazer academia. Então, estou lá observando o meu músculo, estou observando que eu tô meu coração acelerou, estou atenta com isso. Mas a nossa história aqui é juntar a comunicação e observar o meu corpo junto com a comunicação. Então, às vezes a gente está comunicando, mas a gente não está observando o corpo. Estou excitada com isso. Nossa, meu corpo fechou com isso que eu vi, me deu uma repulsa. O que o meu corpo está colaborando nesse processo para eu tomar melhores decisões, né? Do que simplesmente ouvir e ir lá falar empolgadamente um sim. Então, acho que é um bom local para juntar comunicação e corpo. Sim. Outra coisa que eu acho bem importante também, como terapeuta tântrica, né, que vem aí de outras escolas, enfim, é entender essa questão do sutil do abuso, assim, como ele é sutil a partir do momento que você não respeita o não do outro, ou não é nem questão do não, às vezes o não nem foi, mas quando você passa daquilo que foi o combinado. Se o combinado é X, Y, é aquilo. Mas você fala bastante, não, mas é que eu pensei, é que eu senti, é que eu vi que ela levantou a sobrancelha. Não, é parar, respirar e conversar. E aí, vamos mudar o combinado, mas honrar os combinados, isso faz muito sentido. Então, e pensando na terapia tântrica, né, o quanto a gente pode incrementar nosso atendimento quando a gente fica mais atento a essa comunicação, que ela não é ensinada na hora que nós somos imersos no Tantra, inicialmente, nas escolas que eu vim. Uhum. Ninguém falava de comunicar, falava em sentir, sente, não comunica, não tira a pessoa do processo, não fala. E também, você que é o terapeuta, você que conhece, você... E aí agora eu acho tudo isso muito abusivo, né? Eu acho abusivo colocar uma música para eu chorar no final. Por que eu tenho que ouvir uma música do padre Fábio de Mello e eu lembrar da minha mãe se eu vim fazer uma massagem tântrica? Gente, eu quero curar minha mãe, quero curar alguma coisa, eu queria saber se a minha
vagina tem mais sensibilidade do lado direito e esquerdo, onde eu posso ter skirt, onde é meu orgasmo. Mas aí entra o padre Fábio de Mello, aí eu choro, aí eu me perco na minha emoção, e aí quando eu penso no meu corpo, eu me distraí. Então, quando a gente percebe que existe muita informação dentro das sessões, quase que manipuladas para você chegar em algum lugar, eu sempre duvido um pouco. Músicas, intensidade de luz, vibradores, a música que vai baixinho, daqui a pouco ela tá indo num negócio. Onde que eu quero ir com aquela música? Eu quero sair daqui, quero levar a pessoa para lá, né? Então eu sempre falo, quando o Gui começou a fazer o sexológico, que tem uma base do consentimento, eu falava, cadê a música? Ele falava, só se for para você. Eu falava, cadê a luz? Eu posso pôr, mas só se for para você. Porque eu vim do Neotantra, tinha que ter esse cenário. Sim. Né? E quando ele me perguntava como pode ficar melhor, eu falava, ele é louco, como pode ficar melhor? Não sei, ele que está dominando aí, né? Então, qual é a sua responsabilidade, né? Sua autorresponsabilidade, tanto no consentimento, como no sexológico, bodywork, nas massagens, de fazer o ajuste necessário para o seu prazer. E não achar que o terapeuta vai pegar o kit dele, com os 5 tipos de vibrador, e vai te colocar lá para você chegar no orgasmo, né? Sim. E pegando esse gancho com relação às técnicas e processos de atendimento, quais vocês trabalham aqui na casa? Quais tipos de atendimento vocês fazem? E como que é a alocação do espaço? Como que é a movimentação da casa hoje? Então, a gente está trazendo pessoas que de alguma forma já frequentam aqui e que a gente conhece o trabalho, isso é bem importante. Então, a gente está recebendo terapeutas que estão trabalhando no Neotantra, tanto terapeutas homens como mulher. Estamos trazendo pessoas da calistenia, da parada de mão. Estamos trazendo pessoas do yoga. E sexológico bodywork, né, que tem uma proposta mais ligada à comunicação e o corpo. Então, essas são as principais frentes aqui na casa. E agora, no próximo mês, a gente vai ter, no dia 15/6, uma fisioterapeuta, a Ana Paula Primon, vai vir aqui comigo e a gente vai fazer um trabalho com mulheres usando a temática do rebolar, né? Que é o mexer a pelve, como que eu encaminho essa consciência que eu perdi em algum momento, porque falaram que rebolar é vulgar, falaram que eu não posso marcar quadril porque é prostituta que faz isso, então eu me travei, ou eu comecei a andar que nem homem, porque eu tô no ambiente masculino, então eu nem mais... Vou chamar atenção. E vou chamar atenção, então eu tenho que travar meu quadril, porque afinal de contas eu tenho que me adaptar. Então, a Ana Paula vem como fisioterapeuta, né, para colocar informações e experiência desse rebolar. E assim a gente segue aqui nesse novo endereço, que está pertinho do metrô Chácara Clabin, ainda continua Vila Mariana, mas com todo o trabalho aqui e não como estava separado, né? A gente estava atendendo numa casa, fazendo os trabalhos em grupo em outras casas, e agora a gente está centralizando aqui. Legal. E fala pra gente qual é a próxima data do próximo consentimento e do próximo sarau. Próximo Consent Lab, dia 8/6, domingo. A gente vai fazer a temática junina, vamos fazer o arraial do Consent Lab. 29/6, sarau, dia de São Pedro, a gente também vai ter fogueira, vai ser bem legal nesse lugar. Dia 15/6 a gente vai ter o rebolar e durante os demais tempos recebendo os terapeutas para atender aqui na casa. Legal. E Ana, fala pra gente então, onde que encontra você? Rede social, Instagram? O site, também tem site? Vocês já estão com o site aqui na casa? Tem site, então assim, Conexão Terapêutica é o meu Instagram, onde tem lá as agendas. Guilherme Poiares Terapeuta também tem agenda, e Casa Baobá é o Instagram para poder observar as agendas. Legal. Gente, é isso. Obrigada, Ana, por me receber. Uau, comecinho de muitos. Tenho certeza que estou muito feliz por literalmente abrir a casa para mim. Boa, bem-vinda, querida. Obrigada. Ai, obrigada, Ana.